Filipenses capítulo 2, verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa carta de Filipenses, principalmente o capítulo 2, para mim é uma das mais lindas que mostra como foi esse Jesus. Sendo Deus, se entregou e veio como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a forma como ele se entregou para nos salvar. Esse texto ele mexe muito comigo. É um dos textos mais lindos que mostra como alguém que não tinha pecado se fez pecado. Alguém que é perfeito se coloca nessa situação pecadora como nós para nos salvar. E essa carta dos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O ano volta de 61 depois de Cristo. E ele escreve essa carta enquanto ele estava preso em Roma. E mesmo em cativeiro, ele escreve para mim, uma das cartas mais alegres, mais esperançosas, mais emblemáticas do Novo Testamento. E esse trecho específico, o verso 8, que nós lemos aqui do capítulo 2, é conhecido como o hino cristológico. É um dos textos mais profundos da teologia paulina, onde Paulo descreve o esvaziamento, né? Aqui a palavra o kenosis, o esvaziamento de Cristo. Nessa passagem aqui que lemos, Paulo mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se voluntariamente e se tornou servo. A obediência dele não foi teórica, foi vivida até as últimas consequências, até a morte e a morte de cruz. Esse texto revela que o caminho da glória passa primeiro pelo vale da obediência. O evangelho sem cruz é uma farsa. Então a gente tem que entender que Jesus, sendo Deus, de forma voluntária se esvaziou até a morte de cruz. E essa palavra obediente vem do grego hipekos, que vem da raiz da palavra ouvir. Ouvir de baixo, que é esse prefixo hipo, que é de baixo. Então, literalmente, o que Paulo escreve aqui pra gente é que Jesus, ele literalmente é aquele que ouve de baixo, alguém que se coloca sob autoridade para ouvir e obedecer. Como Jesus falou várias vezes, ele não faz o que ele quer, ele só fez aquilo que o Pai lhe mandou. Uma obediência debaixo de uma autoridade, que ele só fazia aquilo que o Pai lhe tinha ordenado. Ou seja, que a obediência no original não é apenas cumprir ordens, mas ouvir o coração inclinado à vontade de Deus. Já essa palavra humilhou-se vem da raiz da palavra etapeinosen, em grego. Etapeinosen, que significa rebaixar-se intencionalmente. Não por vergonha, mas por rendição voluntária. Jesus se fez pequeno para cumprir um propósito eterno. Essa mensagem é viva até hoje. Obedecer é uma das provas mais profundas da fé. Porque obedecer muitas vezes é seguir sem entender. É dar o passo quando não há chão vidrio. É confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não faz ideia do que está acontecendo. Jesus foi obediente até a morte, não qualquer morte, mas aquela morte de cruz. E isso nos ensina que a obediência não é medida pelo conforto, mas pela entrega. Muitas vezes nós temos que obedecer mediante a um desconforto, a um lugar que não faz sentido nenhum permanecer e obedecer. Mas obedecer é morrer um pouco para si todo dia, e carregar a sua cruz diariamente e renunciar à sua vontade todos os dias. É abrir mão, literalmente, do que você quer agora por aquilo que Deus quer para sempre, na eternidade. A fé imatura obedece quando entende, obedece quando a circunstância está positiva, obedece quando tudo vai bem. Isso não é fé, isso não é obediência, isso é conveniência. Toda vez que você escolhe obedecer algo dentro de você e se alinha ao coração de Deus, isso é obediência. A jornada da obediência é solitária às vezes, viu? Porque quem caminha por fé não precisa de aprovação das pessoas. Muitas vezes obedecer parece que você está indo contra o mundo. E muitas vezes essa é a verdade. Você está indo na direção do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus e
indo contra os padrões e os conformes desse mundo. Mas há bênçãos que só se manifestam depois da obediência. Existe um princípio aqui. Tem algo que só vai ser liberado na sua vida depois de você obedecer. Há promessas que permanecem travadas até que o coração aprenda a dizer sim e você obedeça, mesmo com medo. A obediência não te leva ao caminho mais fácil, mas te leva ao caminho certo, te leva ao caminho eterno, te leva à vontade de Deus. Eu quero que hoje você entenda essa palavra, que Deus, sendo Deus, resolveu obedecer ao Pai. E hoje peça ao Espírito Santo que te mostre algo específico que você tem resistido a obedecer. Algo que você sabe que tem que obedecer, mas você tem resistido. Pode ser algo simples que você vem adiando, que você vem desobedecendo. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Não obedecer na totalidade é desobediência. Se você obedece em partes, você é desobediente. E obedecer mesmo sem entender é a semente da transformação. Então não tente entender. Existe uma paz que excede o entendimento quando você obedece à vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, ensina-nos a obedecer como Jesus obedeceu. Tira de nós esse orgulho, essa vaidade, esse ego que nos faz querer entender tudo antes de agir. Dá pra gente um coração ensinável, pronto, disponível a dizer sim à tua vontade. Mesmo quando doer, mesmo quando não entendermos, mesmo quando obedecer possa parecer loucura na circunstância que vivemos, nós queremos confiar que o teu caminho é melhor, Pai. E que a nossa vida seja marcada, não só por palavras, mas por obediência. Em nome de Jesus nós oramos e entramos em concordância com essa palavra. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida. Se essa palavra falou com você, você já sabe, compartilha, manda para quem precisa de ouvir, manda para alguém que precisa de obedecer à vontade de Deus Pai. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e compartilhar com amigos. Deus abençoe. Nos vemos no próximo Palavra em 7 minutos. Tchau, tchau.